Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais uma do Trump contra o Brasil. And I believe it's a witch hunt. Governo americano alega medidas desleais e diz que vai investigar até o Pix e o comércio da 25 de março. O Centrão pulou fora. Hugo Mota e Davi Alcolumbre defendem soberania do Brasil contra tarifaços de Trump. Nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros. O povo não é bobo. Pesquisa Quest mostra brasileiros contra a tarifa dos Estados Unidos e a favor da taxação dos mais ricos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também para quem nos assiste no Rio Grande do Sul pela Pop TV e para quem nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. A formação hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, está completa. Leandro Demore. Muito bem, saudade. Tem reforço da Champions League, reforço nível Champions League. E meu querido Chico Sá, Tamo bem. Diariamente. Obrigado, gente. Tudo bem, Chico? Que bom, querido. Que bom aqui nessa hora grave. Viu o chat aqui, viu, Demore? Chamando já a nossa atenção para uma coisa, para a dança do Centrão. Como o Centrão já pula para o outro lado, né? Opa, vamos para cá, vamos para cá, vamos para lá. Pelo amor de Deus. Cara. O Centrão rapidinho já se movimenta. Já está do outro lado. Do que todo mundo. A gente vai falar sobre isso aqui também, mas a gente vai falar sobre um movimento importante também lá dos Estados Unidos, né? Vindo lá dos Estados Unidos. Tem muita notícia, na verdade, hoje, gente. O programa está quentíssimo. Vai ser difícil a gente conseguir falar sobre tudo em meia hora, né? Vou tentar falar pouco. Mas a gente vai, vou tentar, vai conseguir. Eu tenho essa cadeira que dá choque, aí o Ricardo ele fica apertando no botão quando eu tenho que falar. Ele aperta no meu também. Vamos gente? Vamos para o próximo assunto. Vamos embora. Mas a gente tem novidade quente dos Estados Unidos, eu adiantei aqui, porque tem mais um ataque, na verdade, do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, contra a economia brasileira. Já gerou até reação nessa tarde. O ataque veio de manhã. A resposta já veio durante a tarde por parte da comunicação do governo Lula, mas basicamente para a gente dar um pouco de contexto antes da gente analisar aqui, o Donald Trump pediu uma investigação sobre as práticas comerciais brasileiras, alegando deslealdade do Brasil com os Estados Unidos. O que isso quer dizer? A gente vai mostrar de cara aqui quais são essas alegações nesse documento da representação comercial dos Estados Unidos. A gente tem uma tela aqui que a nossa equipe traz todos os detalhes que vem nessa carta, quais são os focos desse ataque. Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. Então, antes da gente começar a olhar um por um desses itens, claro, quando a gente fala sobre serviço de pagamento eletrônico brasileiro, a gente pensa de cara no Pix. No nosso Pix. Ele mesmo. Ele mesmo. Pix lá e Zé ele. Gotinha, agora os dois, a dupla, né? Exatamente. Tinha que fazer um Pix, né? Igual o Zé Gotinha. Tem que ser uma imagem, né? Tem que ser uma imagem. Eu sou a favor também, mas o governo fez uma campanha já, reagiu prontamente. Aliás, acho que fez muito bem. A gente tem aqui a imagem também para colocar na tela do governo brasileiro, GovBR, né, no Instagram, já colocou o Pix é nosso, my friend, dizendo, olha, o Pix é do Brasil e dos brasileiros. E aí o texto ali diz, parece que o nosso Pix está causando ciúme lá fora, né, enfim.
dando a resposta de que o Brasil é soberano, mas na linguagem das redes sociais, Demore. Logo que saiu essa carta, a gente até comentou no grupo do ICL, foi o primeiro comentário, todo mundo meio que fez ao mesmo tempo. Ah, não, mexeu com o Pix, né? Sabe, um pouco aquele meme assim, quando mexeu com não sei quem, eu não me importei. Quando mexeu com fulano, mexeu com o Pix, tá a cavalaria do Brasil invadindo os Estados Unidos. Agora, Gabi, isso é uma... A gente... para tirar de cima da espuma, né? Se a gente for olhar a imagem que o pessoal da nossa produção preparou, você vê setores da economia dos Estados Unidos que o Donald Trump, aos quais ele está fazendo lobby, né, Chico? E está tentando pagar a conta agora. O que é que o Elon Musk falou, declarou, se eu não me engano, foi no ano passado ou no começo desse ano, que o Twitter ia virar o que se chama de super app, né? E ia ter também método de pagamento. Sim. O que é que o WhatsApp tem, incrivelmente não colou no Brasil? Um método de pagamento. As pessoas não sabem, você pode pagar pelo WhatsApp, né? Tem o WhatsApp Pay, você pode, como você transfere dinheiro pelo Pix, você pode transferir pelo WhatsApp. Esses métodos de pagamento das Big Techs não colaram no Brasil. E o Pix é uma grande barreira para isso. Então, se você começa a fazer lobby contra o Pix, as pessoas começam a procurar alternativas. Se você começa a fazer lobby, veja, no governo Bolsonaro não era um problema o desmatamento, agora vira um problema. Vira um problema. Você faz lobby para as madeireiras dos Estados Unidos, o Donald Trump está liberando lá o corte de várias florestas nos Estados Unidos, coisa que antes não era permitida pelo governo Biden. Então ele está fazendo lobby para os madeireiros dos Estados Unidos. Se você vai para cima da indústria de dados, por exemplo, uma das coisas que ele falou, que o Brasil compartilha poucos dados pessoais. Eles querem o quê? Que a gente mande todos os dados do cidadão brasileiro para lá. Né? Quando você fala em questões de corrupção, por exemplo, você abre a brecha para algo que a gente viu acontecer durante a Lava Jato, que é o uso de um mecanismo chamado FCPA dos Estados Unidos, que é a capacidade que os Estados Unidos se colocam de investigar empresas transnacionais fora do território estadunidense, inclusive, como aconteceu durante a Lava Jato, com o envio de agentes do FBI para o Brasil de modo clandestino, com encontros ilegais com o Deltan Dallagnol e a turma da Lava Jato. Eles podem, pela lei dos Estados Unidos, obter informação de modo ilegal nos países para os quais eles viajam. Quando eles chegam em território dos Estados Unidos, aquelas informações se tornam legais para serem usadas em processos judiciais contra essas empresas. Então, se a gente olhar a carta e tirar de lado o que parece implicância e tirar o nome do Bolsonaro na frente, é uma guerra comercial brutal que os Estados Unidos estão abrindo contra o Brasil nesse momento. E como disse o Jamil Chad de manhã, Chico, agora sem a mediação dos órgãos internacionais, porque a OMC, onde está a OMC? Que poder eles têm para isso, né, Chico? Sim, com o fim da... E é serviço de interesses, né, Chico? Exato, Gabi. Com o fim do que a gente achava que era a grande ordem mundial. Isso. Você está com uma pendenga de comércio, era só mandar para a OMC resolver. Isso. É o órgão mediador. Você não tem mais agora. Na percepção do Trump, você desmancha geral e vai aplicando caso a caso, país a país. O que acontece muito agora na OMC é que, por exemplo, o Brasil entra lá com uma medida, os Estados Unidos reclamam dessa medida e fica parado no órgão de oposição. Sim, não existe. É como a ONU para Gaza também. Isso. Isso. Deixou de ser um órgão de mediação e vira um órgão de conversa, né? Você derrete a OMC e você impõe essas restrições. Então, o Brasil agora vai ter que pesar muito bem, porque não é só o que foi falado na semana passada em relação às taxas. Agora, claro que as taxas é um grande problema, mas isso pode se tornar um grande problema. A agenda dessa história agora, o que acontece? Isso vai ser uma investigação, só que uma investigação dentro do governo dos Estados Unidos. Então não é exatamente uma investigação como a gente conhece. Tem uma agenda, o governo brasileiro a partir do dia 17 ou outras entidades interessadas podem se manifestar. Ou seja, vão ter que gastar dinheiro, recorrer aos Estados Unidos, a grandes escritórios de advocacia, a gente está falando de milhões de reais. Vai ter, em tese, uma discussão lá, vai ter uma mesa, uma espécie de plenária em setembro, onde vai sentar os Estados Unidos, o Brasil, os setores interessados. Só que a grande dúvida é, isso é tudo um teatro e já está decidido que vai ser desse jeito? Pela maneira como o Trump toca o governo? Sim, a gente vai ser enredado num teatro, que não tem nenhum valor, é só um valor simbólico para dizer, olha, a gente ouviu vocês, mas a gente não concorda. E aí, depois disso, isso pode ser judicializado. Aí entidades, tanto brasileiras, quanto o governo brasileiro, quanto entidades dos Estados Unidos, por exemplo, importadores dos Estados Unidos ou empresas que operam lá, podem agir contra o governo. Agora, Chico, hoje pela manhã o Jamil Chad falou,
Quem é que vai fazer isso nos Estados Unidos? Você imagina uma union lá de importadores de alguma coisa que é prejudicada. Ao irem contra o governo dos Estados Unidos, o governo simplesmente pode falar: você nunca mais tem um contrato com o governo dos Estados Unidos na vida. Aqui. Acabou. Ou a gente vai instituir novas normas que o seu produto tem 3 centímetros a mais do que é permitido aqui, então não pode mais fabricar. Então é uma medida de força, de novo, uma guerra comercial brutal que o Brasil vai ter que enfrentar a partir de agora. Aliás, eu tenho aqui a resposta oficial que foi enviada pelo governo brasileiro para os Estados Unidos. Foi uma carta assinada pelo Geraldo Alckmin. A gente teve a resposta das redes, mas a resposta diplomática também, que foi elaborada ali pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro, e pelo próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eles deram um recado muito claro, muito forte, mas também manifestaram vontade de negociação, né? Enfim, está tomando o caminho que normalmente o Itamaraty historicamente já toma. E diz o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro manifesta a sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre os nossos países. E além de elaborar essa carta, o Alckmin também gravou um vídeo com os presidentes da Câmara e do Senado. Por que isso é importante, né? Porque o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão finalmente falando abertamente sobre defender a soberania do Brasil. Até agora estavam meio que, parece, esperando para ver qual posicionamento eles iam tomar. A primeira carta foi uma coisa assim... Meu Deus, pífia, né? Pífia. Sem nada. Exato. Agora eles falam até em agressão aos Estados Unidos. Vamos assistir esse vídeo? A gente tem por aqui, vamos lá. Nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. E dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Sabe o que me chama a atenção, Chico e Demore, que não se cita anistia nesse vídeo. Também é um recado aí para não, já foi pro buraco. Eu acho que essa altura, né, acho que não tem mais chance, não. Não tem espaço. A gente viu até na carta da Confederação Nacional da Agricultura, que foi lançada ontem, que é o PIB do agro, né? Que é a galera que manda, né? A galera que manda nessa galera toda é lá. A própria CNA é uma carta que vale a pena destrinchar, porque é uma carta que deixa bem claro, assim, nem Lula, nem Bolsonaro, embora de Tarcísio 26. Mas na parte que fala do Bolsonaro, fala justamente isso. A Câmara está perdendo tempo com pautas que não interessam ao país, não sei o que. Fala claramente da anistia, do tipo assim, dando uma ordem para essa turma, ó, gente, chega dessa bobajada, né? Agora, interessante, Chico e Gabi, eu peguei 2 dados da Quest de hoje, né? Saiu pesquisa em Quest hoje, mostrando que a popularidade do Lula começa a se recuperar e eles já captam um pouco o humor do que está acontecendo. Nada como um inimigo em comum, né? E você ter um inimigo poderoso e pegar essa pauta anti-imperialista, inicialmente ela pode pegar só na bolha, mas ela atiça a militância, uma militância que estava dormente também. Também é importante atiçar a bolha, né? Mas olha que curioso, 3/4, 74% de quem votou no Bolsonaro, ou seja, 74% dos eleitores do Bolsonaro defendem a união entre o governo do presidente Lula e a oposição contra as tarifas americanas. 74%, não é pouca gente não. E o apoio em torno da defesa do Brasil, foi feita uma pesquisa, você apoia que o governo defenda o Brasil, entre aspas, 84% dos brasileiros diz que esse movimento que o governo está fazendo agora é o movimento mais correto para enfrentar a medida econômica. Só 9 são contra.
Praticamente unanimidade. Eu não lembro de uma pesquisa durante o governo Lula que tenha dado 84%. De nenhuma pergunta. Não tem. De uma confluência aí em torno de 84%, que seja em qualquer tema no Brasil. É muita Você coisa. não tinha em nada, nem em futebol, em nada você tinha isso. Exato. É muito alto e eu acho que o governo acerta quando coloca o Alckmin de cara. O Alckmin é a cara dessa negociação e não o próprio Lula. Claro, falando com as indústrias É e um o baita agro. acerto nesse sentido. Eu acho que aumenta esses pontos aí do 84%. Isso. Não é ele dá um chute ali no antipetismo nessa hora, quando é o rosto do Alckmin. E tem sido o personagem da negociação, né? Isso. Tanto que não falaram da anistia, mas para além disso, né, Chico, quando ele é colocado ali, e o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre alinhadíssimos com o agro, como o Demori colocou, o Geraldo Alckmin é o personagem que mais tem a capacidade de falar com esse público, né? Lembrando que o Alckmin perfeito isso. comanda o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Então, Isso. ele é o comandante do MDIC. O MDIC é o lugar, desde que o Trump anunciou na semana passada as tarifas, e eu fiz uma apuração na semana passada e tenho novidades hoje também, eu fui reto para cima do MDIC porque eu pensei, vai ter uma fila de empresários aqui, né? E realmente, o MDIC virou o lugar que tem fila de empresários. O balcão é lá, né? O balcão é lá, Pra conversa. CNA, Confederação Nacional da Indústria, os produtores de mel, o produtor de pescado, os madeireiros, todo mundo está batendo na porta do Alckmin e falando, como é que a gente vai reagir em relação a isso, né? Então, realmente, como o Chico falou, ele vira o rosto dessa negociação e consegue dirimir um pouco a onda do antipetismo também, ao menos nesse momento. Tem um outro personagem dessa história que eu queria trazer aqui para nossa mesa de conversa, que é o Tarcísio de Freitas, governador. Aliás, tem uma novidade a respeito disso que saiu agora há pouco, que foi o Eduardo Bolsonaro indo para as redes sociais, Demori, para colocar panos quentes, finalmente, nessa história. Papai dizendo mandou. assim, tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio de Freitas, intermediada pelo Paulo Figueiredo. Meu pelo Deus. jornalista, como diria o Alexandre de Moraes. De lado a lado foram expostos pontos de vista e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis. Olha a diferença. Bem como essa comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa. E a bandeirinha do Brasil? Papai mandou, será, Chico? Papai mandou. Claríssimo. Ontem, na entrevista da CNN, ele disse... não, já conversei com os dois, já está pacificado. Conversei com o Eduardo e Tarcísio. Ele estava muito doidão, né? Doidão. Tem uma imagem dele postada pela própria esposa em que ele está num quintal, na frente de uma fogueira, com uma boina ali, orando não sei para quê. E hoje ele acorda pedindo uma bomba atômica sobre o Brasil. Ele fala que o Trump não mandou ainda, mas... pode acontecer. Aí eu acho que uma intervenção, quase uma junta médica, né, uma junta médica ao lado do pai para dizer, que o negócio está feio. Exato. E tem uma briga ali dentro para entender quem é que vai ser o candidato, né? O Bolsonaro, eu acho que finalmente entendeu que a coisa ficou feia para ele. Praticamente acabou a chance dele, né, Chico? Acabou. Tem uma possibilidade de ter uma solução à la Collor para o Bolsonaro, vai pegar aí uma domiciliar, né? Condenado, mas em casa, mas o Bolsonaro tem que fazer gestos para 26. Qual é o gesto para 26? Tarcísio. O Bolsonaro já vem fazendo. Na semana passada, no dia seguinte ao anúncio do Trump, o Tarcísio correu para Brasília para almoçar com o Bolsonaro e fizeram foto juntos. Então, estamos juntos. Já apareceu com o Bolsonaro de novo. Mas o entorno do Bolsonaro, há uma parte do entorno do Bolsonaro que quer a candidatura do Eduardo. Quer porque quer. Pessoas muito próximas ao Bolsonaro. Querem, acham que ele... Só que o Eduardo, a avaliação agora, o Chico falou que ele está muito doidão, a avaliação é de que lá atrás ele estava mandando bem nessa ida para os Estados Unidos. Estava causando desconforto e tal, iria voltar. Só que agora há uma avaliação de que ele perdeu a mão. E o que eu ouvi de pessoas que estão ali no núcleo, né, no seio, é que o Eduardo, para além do óbvio de que parece que não volta mais, já sabe que se botar o pé aqui tem uma chance grande de ir para a cadeia. O Eduardo já está organizando a vida financeira e empresarial dele lá. E ele deu uma dica essa semana na internet, ele publicou um vídeo. O Eduardo vai ajudar empresas brasileiras a se instalarem nos Estados Unidos. Vai trabalhar como lobista, consultor. É isso que ele está fazendo. Então, dentro da família Bolsonaro tem uma situação que é o seguinte. O Eduardo já está garantido, já está salvo, já está nos Estados Unidos, se ele ficar lá nada vai acontecer com ele e tal. Então, só que foi longe demais, a gente precisa pensar em 26. Porque o pai está aqui ainda
sem passaporte, e o pai precisa de uma solução. E a solução agora passa longe de brigar com o Tarcísio, né? Então, é um pouco para esse lado que o pessoal ali está olhando, e o Bolsonaro tem uma tendência a começar, aos poucos, passar o bastão para o Tarcísio, se o Bolsonaro também não pirar na semana que vem, né? Aliás, Exatamente. Chico, tem uma Mas história... o Eduardo se ilude também com essa candidatura. Ele acha que quando ele começa a vencer lá nessa tentativa, né, de punição ao Brasil, ele cresce ali e parte do bolsonarismo cresce com ele. Isso. Ele vira candidato por pouco tempo, mas vira. Isso. Depois é dissolvido. O que eu ia acrescentar nisso, eu não sei em que nível ter um mandato para ele seria interessante, porque ele pode perder no domingo, se o projeto ali que ele está tentando articular na Câmara dos Deputados não passar para que ele consiga manter o mandato mesmo estando ainda nos Estados Unidos, né? Domingo vence essa história. Mas para o Eduardo Bolsonaro, agora, tá meio que quase uma estadia coercitiva ficar lá. Porque se ele voltar é isso, né? Pode ser preso. Então, ele tá numa sinuca de bico também agora. Talvez por isso também esteja tendo essas atitudes que tá difícil de explicar. Né? Parece que realmente não tá mais com ideia de voltar, né, Chico? Eu acho que não. Eu acho que vai abrir um escritório de lobby pesado, vai ganhar muito dinheiro. Muito, muito. Porque eu acho que agora ele deixou patente que ele tem alguma proximidade com autoridades americanas. Tem os contatos, né? Para isso serviu. Consegue deschavar a burocracia, né? Exatamente. Não é necessariamente um tadinho nessa história, o Eduardo, né? Não, de forma alguma. Agora, quanto à cassação, eu acho que não vai acontecer. Quando ele baixa o tom, o Centrão também já começa a ajeitá-lo. E passa a rolar aquele acordo que Brasília tem um botão ali que aperta qualquer hora que é um acordão. Opa! Isso. Acordo! É o que vai acontecer. Isso. Eu quero, rapidamente, Demore, que eu sei que a gente tem que caminhar aqui, tem uma apuração sua também sobre quebra de patentes, né? Uma possibilidade. Isso. Bom, a gente está vendo aí o que pode acontecer em relação à retaliação, né? Primeiro, o governo vai tentar negociar até o final, uma apuração que eu fiz no Ministério do Alckmin, né, o MDIC, tem uma parte ali que faz, ou que quer acreditar, ou que acha que pode ser pelo histórico, que não vai ser o 1º de agosto, que seria, em tese, data para começar a valer as tarifas, que a coisa vai acontecer. Ele, primeiro, acha-se que vai ser prorrogado esse tempo de adoção de tarifas para discussão. Porque isso já aconteceu antes com a China, com o Vietnã, com outros países. O Trump deu datas, depois empurrou. Nessa semana, a União Europeia teria um prazo para começar a retaliar com tarifas. A União Europeia também não fez esse movimento, porque as discussões ainda estão em andamento. Então, é uma clássica negociação do Trump, que é a negociação de mafioso. A frase que eu ouvi, o Trump fez com o Brasil o que fez com outros países. Colocou o revólver na mesa. Não significa que ele vai atirar. Coloca o revólver na mesa, fala, senta aí, vamos negociar, coloca uma ampulheta e fala, temos até o final dessa ampulheta para chegar a uma conclusão. Quando chega no final, acredita-se que ele vai virar a ampulheta de novo. Então, essa é a primeira sensação. Sobre retaliação, dificilmente o Brasil consegue retaliar em tarifas globais. O Brasil pode ter 2 caminhos. Um deles, que é uma estratégia que já foi adotada no passado, quando o Trump também colocou tarifas no Brasil, no primeiro governo Trump, que foi com o setor do algodão. O Brasil pode derrubar patentes. Isso é uma coisa que para os Estados Unidos é muito mais pesado do que tarifas. Por quê? As tarifas, se você coloca para uma tarifa global, você tem várias empresas do Brasil, por exemplo, a Embraer ela é prejudicada quando tem tarifa de 50% para você exportar. Só que se você colocar tarifa para entrada de produtos também, ela também é prejudicada, porque ela compra muita coisa de tecnologia para montar os aviões aqui. Então, por exemplo, a Embraer seria duplamente prejudicada se o Brasil responder com tarifas. E não só ela, outros setores também. Então, a ideia é você poder colocar, quebrar patentes de algumas coisas, principalmente medicamentos, que aí o Brasil pode alegar, inclusive, na OMC, questão de saúde pública, por exemplo, cinicamente ou não, como os Estados Unidos estão fazendo, mas você vai lá e os Estados Unidos são grandes detentores de patentes, os Estados Unidos drenam muito dinheiro do Brasil todos os anos com patente, e patente para sementes, agrotóxico, são várias empresas que são americanas. Então, se você começar a quebrar patentes setoriais, por exemplo, se você quebrar patente de sementes e agrotóxicos, o agro aqui no Brasil vai aplaudir. Não vai prejudicar o agro, pelo contrário, ele não vai ser duplamente taxado. Se você quebrar patentes de medicamentos, o setor de medicamentos aqui no Brasil vai aplaudir. Então, tem essa posição de você poder ir para cima das patentes e tem uma posição, que é uma posição lateral, que é você poder
devolver com tarifas para empresas que estão instaladas em estados vermelhos nos Estados Unidos. Então, os estados que votaram fortemente no Trump, ou empresários que se posicionaram fortemente por Trump, você olhar e falar, qual o setor do cara? O cara vende pecinha para montar volante de carro. Então essa pecinha aqui vai ser taxada em 200%. E aí você pegar dentro de um setor específico, numa empresa específica, para grandes apoiadores que ajudaram a bancar a campanha do Trump. Seria uma estratégia mais claramente de guerra aberta, claramente agressiva. A das patentes, ela é mais defensável na dança da OMC, naquela conversa, né? Olha, é necessário, a gente está com malária no Brasil, precisa desse medicamento, é muito caro. O SUS acabou de colocar um medicamento super caro lá que custa, sei lá, eu lembro do meu pai quando estava doente, cada injeção do medicamento X lá custava 25 mil reais, uma injeção, né? E aí se conseguia-se pelo SUS. Para o SUS é uma bomba isso, esses medicamentos são judicializados, o SUS perde muita ação judicial e é obrigado a pagar. Então você junta tudo isso, vai para a OMC e fala, olha, o SUS não suporta essas ações judiciais, a gente está perdendo 90% delas, porque a patente é um absurdo, então a gente vai quebrar a patente. Lembrando, o Brasil já fez isso com medicação lá atrás, na época do José Serra. Sim. Né, Chico? Que a medicação da AIDS. Coisa para AIDS, né? AIDS, sim. Medicação para AIDS, o Brasil quebrou a patente e mandou pastar o dono da patente. Sim. Então, essas estratégias estão sendo analisadas ao invés de você passar, como se diz, uma flat rate, né? Uma taxa geral, global, para tudo que é importado dos Estados Unidos. Mas, de novo, acredita-se que o Trump, além de colocar o revólver na mesa, colocou a ampulheta, imagina-se ou deseja-se que ele vai virar a ampulheta mais uma vez e o Brasil vai ter mais tempo para fazer essas negociações. Porque tudo isso leva tempo. A gente vem falando muito sobre isso aqui, né, Demore? Se tiver que negociar com outro país que tenha que, enfim, preencher essa lacuna dos Estados Unidos, isso vai levar tempo também, enfim. Você encontrar outros mercados, né? Outros mercados, Exatamente. Outros países, né, para preencher. Mas, olha, muita gente comentando aqui no nosso chat. Sei que o noticiário aqui está bombando também, mas tem muita gente curiosa para saber que caixa é essa que está aqui em cima da mesa. Não é o Tarcísio de Freitas, daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre o Tarcísio importante. E não é nenhum palhaço daqueles assustadores. Acho que seria de bom tom a gente abrir, né? Quer abrir? Quer que eu pegue? Isso. De manhã eu abri virando pro William, porque se fosse o palhaço ia cair em cima dele. Não vai fazer isso comigo, não. Eita, a coisa. Não enxergo nada por enquanto. É diferente da manhã. De manhã tinha outra coisa. Pessoal, você acha que eles iam dar esse fora com a gente? Peraí que eu vou tirar. De manhã falaram que eu tava fazendo igual o João Kleber. O que vem? Peraí. A tampa aparecendo. Nossa, gente, tô ansiosa agora. Calma. O que tem aqui? Descubra o próximo passo da revolução. O que tu acha que escrito. Não faço a menor ideia. Tem asa. Um avião. Não, passarinho. Xícara, uma xícara. Passarinho, uma xícara. Olha só. Acertou. Avião. Boa. E o que tu acha que é a outra? Tem mais uma coisa, Chico? Fala avião? Aí. É uma Será bandeira. Que é uma bandeira. É uma bandeira. De qual país? Cuba. Cuba. Alguém soprou Cuba. Graça, né, bicho? Olha aqui. Que bandeira bonita, hein? Essa aqui vai resvalar pro meu bolso no final do programa. Aí, ó. Bandeira de Cuba e avião, Gabi. O que será que temos? Peraí, parece que tem um botãozinho. Tem botãozinho. Gente. Meu Deus do céu. Não. Bota pra taxiar. Eu não tô acreditando. Bota pra taxiar aqui, Gabi. Por favor, solta o bicho aí. Eu sou um jornalista sério. Não. Meu Deus do céu. Aí a gente vai fazer o quê? Um terror? O que tá escrito onde? Aqui não tá escrito nada, gente. Olha lá, aí pronto, aí ele vai sair correndo. Aqui, ó. Descubra o próximo passo. Será que o aviãozinho, bandeira, vai pra Cuba, será? Opa, não sei. No Enigma. Vamos deixar a galera do chat tentar resolver. De manhã acertaram, só que a gente não falou o que acertaram, mas acertaram. Aqui estão falando, vai pra Cuba, Eduardo. Vai pra Cuba, Eduardo já foi, né, gente? Já rolou um documentário. Já foi, só se for o 2, estão falando aqui. Cara, tu imagina a extrema-direita pegando um print deste programa com essa bandeira na mesa. O que vai acontecer, Chico? Não. Se tivesse o golpe, a gente já tá podendo fazer isso? Intercâmbio. Não, né? Alguém falou aqui, Fabrício Schweitzer, intercâmbio entre Brasil e Cuba. A Maria Luísa Chavarria, viagem para Cuba, vamos estudar em Cuba. Opa! ICL em Cuba.
Será? Opa, tá no caminho. Olha, se tivesse o golpe, não daria tempo nem chegar na catraca do metrô. Não. Com essa bandeira de Cuba aqui. Ó, se tiver ICL em Cuba, eu posso com dirigir a redação lá, Universidade de viu? Cuba, Tô diz mudando. a Dani P. Ixi, tem muita gente, não dá nem para acompanhar aqui. Ponte aérea para Cuba. Aí sim, era uma boa. Vai ter sorteio de passagem para Cuba? Diz o pergunta aqui o Thiago Roberto. não Não sei. sei, mas olha, os palpites estão bons. Cara, hein? pior que a gente não sabe mesmo. Não sabe. É. Não sabe. Eu sei de algumas coisas, mas não... Mistério total, Essa aqui eu não é um decifrei. enigma. De manhã eu decifrei, de manhã era um globo e o que era a Constituição. De manhã eu sabia. E uma pessoa do chat acertou. Hoje eu não vou saber se a pessoa acertar, porque eu não sei o que é. Não, se acertar, eu vou fazer poker face aqui. Vou ficar, olha que interessante. Vou fingir que não sei, né? Bom, para descobrir as pessoas têm que assistir, né? Dia 27. Dia 27. Exato. Vamos dar as informações aí. Não é só abrir a caixa, não. E esse colocar é a bandeira de apenas Cuba. um dos enigmas. É Rolou de Hoje manhã também e teve agora outro, mais um com enigma. outras dicas. Dá para ir juntando todo o quebra-cabeça. Se você for bem, assim, querer Esperto. olhar todos os programas e for bem esperto, dá para juntar o quebra-cabeça. Mas isso é tudo que eu vou dizer, hein? Isso é tudo que eu vou dizer. A gente vai ter no dia 27 de julho, vai ser um domingo, 8 horas da noite, esse evento que o Edu Moreira vai anunciar todos esses pacotes. Aliás, esse pacote enorme, né? Tem muita coisa que vai vir no setor de jornalismo, da educação, no entretenimento também. Então, tudo isso tem a ver com todas essas áreas. Para o jornalismo, Pensa aí. fechamos mais uma novidade hoje à tarde. Ah, é? Ih, essa não tô sabendo, hein? Sei das trabalhando. anteriores. Só. Silêncio, estamos trabalhando. Gente, é isso. Então, pensa aí, onde é que pode ser essa bandeira de Cuba? Na área de educação, do entretenimento, no jornalismo? Não sei. Pode vir muita coisa por aí. Câmbio, né? Como alguém está falando aqui. Pode ser. Câmbio, pode ser, viagem. icln2.com.br, você entra aí 2 segundos, né, para colocar o e-mail. Aí você recebe o alerta. Tem uma vai escola de começar. cinema, por exemplo, em Cuba, que é Opa! incrível. Pode ser também. Que, aliás, a parte técnica do Vai para Cuba foi feita, em grande parte, pelos gênios do cinema de Cuba, né? Excelente. Então pode estar por aí também. Né? Tem muito palpite, tá? Tem Dicas. muito palpite, mas eu não vou... documentários do ICL, tem um aqui. Opa! Temos bastante documentário? Podemos ter mais? Sim, quem sabe? Né? Não vou dar mais dicas. Show do Buena Senão eu vou Vista me Social Clube, né? Esse eu show quero, hein? O show do Buena Vista aqui Aqui no no auditório, né? Nova parceria na educação e economia com Cuba. Gente, vocês estão indo muito bem, só digo isso. Mas não direi mais nada, senão vou me trair aqui ao vivo. E aí... Não, daqui a pouco ele tá dançando um mambo. Isso. Dança um mambo, né? Igual a Leninha Reutemann. Igual a Leninha Reutemann, Vale tudo, exatamente. exatamente. Bom, vamos nessa então, Demore. Eu vou me Vamos. despedir de você, Tá. meu querido. Sempre bom ter você aqui com a gente. Maravilha, na obrigado. nossa mesa. Eu vou, só pra gente fechar aqui, uma coisa que ficou para trás que eu esqueci. Claro. Eu perguntei também, né, hoje, nessa apuração no Ministério do Alckmin, como que tá a articulação do Tarcísio, que o Tarcísio ontem fez a imprensa amiga divulgar que ele se reuniu com 30 setores da economia. É. O Tarcísio está tentando, na medida em que isso se resolver, ele vai querer aparecer como negociador. Então ele está ali, Chico, ele está na mesa. Se a coisa der ruim e não se resolver, ele vai falar, o governo Lula não resolveu, incompetentes, não sei o quê. Se a coisa for mais ou menos ao contento, o Tarcísio vai falar, não, porque eu me reuni com empresários, com não sei o quê. Aí eu perguntei, olha, o Alckmin é o cara que está reunido com todos os setores hoje, né? O Tarcísio está tentando roubar aí a luz de vocês. Aí me disseram o seguinte, não tem legitimidade para negociar. É um movimento só político, mesmo politicamente pegou mal. O empresariado que se reuniu no MDIC já reclamou, porque não sabe, porque a interlocução dupla atrapalha, né? Ontem, nas reuniões, estavam os principais representantes dos setores do PIB brasileiro. Na reunião com o Tarcísio, alguns setores não enviaram ninguém e os que enviaram o número 2 ou 3 apenas por cortesia e para não desfazer do governador Tarcísio. Não, importantíssimo. E o Tarcísio saiu até com uma expressão dizendo que estava fazendo paradiplomacia. Isso. Uma diplomacia paralela. Então, é o Brasil paralelo, quase. Brasil paralelo. Num certo sentido. Tem Itamaraty. Itamaraty é ligado ao governo federal.
e eu vou buscar outra via. Exato, vou negociar daqui a pouco tá negociando com o Nunes, daqui a pouco tá negociando com a subprefeitura da Moca. Ou pior, obviamente. ou pior, amo a Moca. Ou pior, com a gangue. Isso. O Brasil tá cheio de gangue. O PCC é internacional. Isso, quando vê tá lá negociando com o setor internacional. É inacreditável. Jogo bola na Moca. Sobrou pra Moca. Tô sentindo essa retaliação da Moca aqui. Deus, Moca Vou defender. Ninguém pode falar mal da Moca na minha presença. Mas tu saiu da Moca agora, hein, cara. Venceu na vida e saiu. Ah, não, jamais. Ela jamais sairá de dentro de mim. A Moca é eterna. Ó, só porque você falou mal da Moca, então eu vou... Tá bom. Tchau. Vou te liberar aqui. Valeu, gente. Até Adorei, amanhã. tá? Adorei, Pode voltar. Tá? Amanhã estaremos no N1, semana que vem tô de volta. Fechado. Boa, garoto. A gente vai ver o vídeo do Eduardo Moreira falando sobre o ICL Eterno. Bora Vamos lá. nessa. Valeu. Bora. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor MES, do Empreendedor MES, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. Muito bem, então, hein, gente? As novidades vêm aí no ICL Eterno, só lembrando que é o icln2.com.br, onde você faz sua inscrição, e já temos ela e ele entre nós, Rodrigo Viana e Heloísa Vilela. Gente, hoje em dose dupla, adorei, hein, essa união aqui desse Demais. na tela. Boa tarde para vocês dois, aliás. Boa tarde primeiro para a Elô, que está em Brasília. Boa tarde, querida. Boa tarde, Rodrigo, Chico. Salve, Elô. Vamos lá. Vamos embora. Salve, querido. Vamos nessa. Hoje termina o prazo para o presidente Lula sancionar ou não aquele projeto que prevê o aumento do número dos deputados. Vocês lembram dessa história? Porque foi no mesmo dia que rolou aquela puxada de tapete do IOF, e aí veio toda aquela ladainha, uma preocupação, na verdade, com o arcabouço fiscal. Só que no fim das contas, não era preocupação com gastança, depois daquele dia já foi descoberto essa história aí, né, de aumento de deputado. O gabinete do capitão dessa causa toda, e que fala que o governo federal estava gastando muito, foi flagrado com 5 funcionários fantasmas. Da mesma família, né? Da mesma família. Você está falando do Hugo Mota. Do Hugo Mota. Então mudou tanto daquele dia para cá, viu? Mudou muita coisa. Aí veio o Trump, veio o Pix, para você que não estava fora do Brasil, é muita confusão. Mas é bom a gente... Para você que estava em Marte, né? Isso. Para você que estava em Marte. Só se Pra for. você que acordou agora no Brasil, esse projeto ele não foi sancionado ainda, esse do aumento do número de deputados. O Lula já se sabe que ele é totalmente contra essa medida. Só que quais são as alternativas? E está num momento muito delicado ali também, porque ele estava nessa de recuperar a popularidade, ao mesmo tempo que o Centrão resolveu armar essa briga com o governo. Então, a alternativa é ou vetar esse projeto, ou então é aquela tal da aprovação tácita, que é o presidente, no linguajar da internet, fazer egípcia, fingir que... não se manifestar sobre a decisão, deixar nas mãos do presidente do Senado, e aí, se cair na mão do Davi Alcolumbre... Aí ele passa a caneta... Ele vai aprovar. E a conta fica maior para o país. Então, só que qual que também é a questão? Além da conta ficar maior para o país, Chico, que é super importante, e a Elo vai poder trazer bastidor dessa história para a gente, também o presidente Lula pode ter algum tipo de desgaste, porque ele pode ser acusado de omissão, se ele não se manifestar sobre isso, né?
Gabi, acontece que em 10 dias, 12 dias, o vento soprou para outro lado. Então, as coisas mudaram bastante dentro do Congresso Nacional. Hoje eu estive lá depois de alguns dias longe, porque eu estava internada no STF, e hoje os depoimentos lá acabaram mais cedo, eu corri para o Congresso, e o clima que a gente respira lá hoje é bastante diferente. E o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima do Palácio do Planalto foi o seguinte: o Lula vai vetar. Eu falei, vai mesmo? Vai vetar, e talvez faça um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão sobre esse assunto. Falei, mas vai vetar por quê? Porque essa história do IOF deu muito fôlego para o governo, somado o PIX e tal, a extrema-direita ficou nas cordas, ficou isolada. Eu falei, exatamente isso, ele vai pegar esse momento e vai dar continuidade a esse momento, e vai explicar que isso aumenta gasto, que não tem sentido, né? Então, um Congresso que está dizendo que precisa cortar gastos, vai lá e faz esse aumento. E eu vi a votação nesse dia, votou no Senado, e o Davi Alcolumbre estava presidindo a sessão, aliás, muito esvaziada, porque a maioria dos senadores estavam votando remotamente. Ele fez questão de sair da mesa, chamar outro senador para ficar no lugar dele, para votar a favor desse aumento dos deputados, porque era um acordo que ele já tinha com o Hugo Mota. E agora ficou tudo bastante complicado. O presidente Lula, aparentemente, até onde eu ouvi, enquanto não acontece, a gente não pode dizer vai acontecer, sim, mas tudo indica que o presidente Lula vai vetar e vai devolver para o Congresso para ver se o Congresso tem a petulância de tentar derrubar esse veto e ficar com todo o ônus político que essa medida trará para deputados e senadores. Não tem nada mais assim impopular do que Congresso aumentar o número de deputados, aumentar gasto. A população odeia ouvir falar disso. Então, Lula vai seguir nesse vento bom de fazer a política para a qual ele foi eleito, não é? Quer defender a classe trabalhadora, isso, quer defender os programas sociais do governo, quer defender mudança no imposto de renda. Essa é a agenda para a qual ele foi eleito. Foi eleito num governo de coalizão, muito bem, mas o que foi apresentado para a população foi essa agenda, e agora me parece que ele está com a oportunidade de defendê-la com mais vigor, com o apoio que ele está tendo nas redes e nas ruas. E é incrível, né? A Ilô falou que mudou o vento, né, nos últimos 10 dias. Hoje, o vídeo que eu vi, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota gravando ao lado do Geraldo Alckmin... A gente mostrou agora. Então, agradecendo o Lula pela postura firme, dizendo que o Lula fez muito bem de empoderar o Alckmin para ser o comandante desse contra-ataque ao Trump, mostra um realinhamento, né? O Centrão, 2 semanas atrás, estava pretendendo encerrar o governo do Lula 1 ano e meio antes do fim do mandato. Tentou encerrar. Tentou. Naquela manobra não, naquela derrota. A derrota foi para começar o fim do governo Lula. É o início do fim. O Ciro Nogueira disse com todas as letras, nós queremos Lula de joelhos. Virou o jogo, primeiro com as redes sociais, a reação que ninguém esperava, acho que nem o governo esperava aquela reação tão bem articulada e que deu um fôlego novo para o Lula. E depois com o Trump, esse presentaço, né, que faz com que o vento mude. E a próxima notícia que nós vamos trazer, que a Gabi já tem aqui, eu estou vendo, tem tudo a ver com isso também. O vento mudou tanto que até o projeto do imposto de renda, da isenção, que o Arthur Lira tinha guardado no fundo da gaveta, ele foi buscar e colocou de volta para votar. Era isso que eu ia falar. Não só foi tirado dessa gaveta, como esse projeto na comissão ali já passou. Foi aprovado. Hoje. Então o vento mudou mesmo. Exatamente, esse projeto que Olha, aumenta... eu vou só discordar um pouquinho de vocês nessa história do Arthur Lira. Eu não acho que ele tirou da gaveta, não. O Arthur Lira foi cuidadosamente escolhido como relator desse projeto para fazer o projeto andar e ser aprovado. E é de interesse dele que isso aconteça por 2 motivos. Primeiro, porque é um projeto super popular e vai dar a ele o cacife político para se eleger como senador. E segundo, porque foi feito um acordo em Alagoas com o governo federal. Um acordo que passa pelo quê? A gente tem em Maceió um prefeito, JHC, que é do PL, que queria botar a tia dele no Tribunal de Justiça. Então, o que o governo fez? O governo queria garantir
um acordo que contemplasse tanto a família Calheiros quanto a aliança que ele, durante o primeiro ano todo de governo, teve com Arthur Lira. Mal ou bem, acordos foram feitos e medidas foram passadas no Congresso. Então, o que ele fez? Combinou com o JHC, vou botar tua tia no tribunal e você não vai concorrer ao Senado como você estava querendo. Ele já tinha ido conversar com o senador Renan Calheiros, já tinha acertado com ele que sairia do PL, iria para o PSB para poder concorrer sem ser pelo partido, né, do Bolsonaro. Aí o Lula botou a tia dele lá, ele falou, não, então vou concorrer novamente à prefeitura. Com isso, o Renan Calheiros vai concorrer ao Senado, o filho dele, Renan Filho, que é ministro do Lula, concorrerá ao governo e o Lira concorrerá ao Senado também. Então, muito possivelmente, nós teremos no Senado Arthur Lira e Renan Calheiros, arqui-inimigos na política brasileira, os dois de Alagoas. Então, esse foi o acordo que deu ao Lira tranquilidade de saber que terá uma vaga para concorrer ao Senado sem muita disputa e o governo terá esse projeto sendo aprovado e ele ganhando os louros de um projeto que é bastante popular. Deixa eu só contextualizar essa história, porque muita gente não acompanhou a aprovação, né, desse projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, foi aprovado na comissão especial na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. A análise no plenário é importante, mas ficou para agosto. Eles vão retornar do recesso, os parlamentares, e aí vão votar no plenário. E aí esse texto, por isso que a gente está falando a respeito disso, ele é o relator, o Arthur Lira, desse projeto e prevê uma alíquota progressiva para quem ganha a partir de R$50.000 por mês e o imposto máximo nesse caso, aqui só para contextualizar, vai ser de 10% para quem ganha R$100.000 por mês. Então, a Elo já explicou aqui o que está por trás, ela acredita, desse movimento do Arthur Lira, mas acho que muita gente não tinha acompanhado. Então passou na comissão e agora deve ir para o plenário. Não, a Elo fez muito bem de trazer esse contexto todo. Eu só quis dizer, Elo, que para assim, ter tirado nesse momento e colocado para andar nesse momento, além do acordo ter saído, mas é um sinal de que o vento também soprou, né? Porque se o Lula tivesse naufragando, se nas tivesse cordas, totalmente nas cordas, talvez não houvesse nem o acordo em Alagoas, né? Então o acordo se acelerou, o Lira fechou o acordo e botou para andar o projeto que é de super interesse do governo federal, num momento em que a gente vê o Centrão, que pretendia derrotar o Lula e trazer a candidatura, derrotar agora para trazer a candidatura do Tarcísio, uma parte pelo menos está reconsiderando e vendo que é necessário fazer algum tipo de entendimento com o Lula visando 2026. Mas é isso, tá certo. Outra consequência clara que a gente tem no Congresso desse processo todo dos últimos 15 dias é o isolamento da extrema-direita, porque o Centrão não quer mais ficar associado com a extrema-direita. Quem financia as campanhas do Centrão, porque o Centrão hoje em dia é basicamente agro e mais alguns penduricalhos, né? Quem financia essas campanhas não quer mais essa associação, porque não quer essa taxação do governo Trump em cima do Brasil. Então, isso assim, o Hugo Mota, que é representante do Centrão, está indo junto com o grupo dele e se distanciando do PL, dos mais extremistas do PL. Ontem teve um assessor, estava até chamando minha atenção, uma cena incrível dentro da Câmara, porque eles ficaram até tarde da noite numa votação e por volta da meia-noite o Hugo Mota foi assim super ríspido com um deputado do PL e foi uma cena assim que chamou atenção, porque ninguém tinha visto ele tratar alguém da extrema-direita dessa maneira desde que tomou posse, o que também já é outro indício de como as coisas estão caminhando dentro da Câmara dos Deputados hoje em dia. Importantíssimo, também tem a sinalização do Centrão ali ao Tarcísio, né, que já mudou também, o que demonstra, Elo está falando aqui, né, de não quer se associar à extrema-direita, isso também é importante. Elo, bom ter você aqui com a gente hoje, a gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí. É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Elô. Entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, parece que o Centrão está preferindo fechar com o Tarcísio, claro, mesmo que seja para ele sair a governador, porque você mantém essa porta aberta com um nome que vai ser forte de qualquer maneira
em São Paulo, né? Dois nomes importantes aí aparecem publicamente se posicionando do lado do Tarcísio, Ciro Nogueira e o Gilberto Kassab. O Ciro Nogueira reafirmou apoio. O Kassab, que já está viajando pelo Brasil, fechando acordo com o Lula, com o PT, que também é outro sinal da mudança do vento. Enquanto estava a confusão toda em Brasília, o Kassab sente, porque o bicho tem o 8º sentido na hora de fechar acordos políticos, correu para Teresina para fechar uma vaga lá ao Senado para o PSD. Na chapa do Lula. Na chapa do Lula. Porque ele sentiu que o vento tinha mudado. O Kassab não pega avião assim se não sente que tem alguma coisa nova no ar. Então, o Centrão é isso. Mudou o vento, os caras já pula fora, já faz uma dança diferente, tá na quadrilha, muda pro mambo e por aí vai. Quadrilha é perigoso. Falando de quadrilha com o Centrão é sempre perigoso, né? Associar quadrilha e Centrão. Antigamente diziam em relação ao Renan Calheiros, se você vê o Renan Calheiros pulando do 20º andar, pode pular atrás que embaixo tem a piscina. E o Kassab hoje é esse cara, né? Se você vê o Kassab pulando para um lado, você fala, o que é isso? Tá pulando? Tá pulando lá embaixo, tem a coisa boa. Pode pular que tem um cargo gordo, tem alguma coisa, tem alguma vantagem. É isso. Que ele não vai. Ele reafirmou com o Tarcísio, ao mesmo tempo já deu uma rodada nos estados ali do lado do Lula. Então, é a nova dança. E tudo isso foi, acho que esse vento aí, esse movimento foi gerado lá pelo Donald Trump, que é muito curioso. Veio do hemisfério norte. O furacão do norte. Furacão caos, Trump. Né? O caos do Trump. Agora a gente tem o professor Trevisan, Leonardo Trevisan, aqui com a gente, para ajudar a gente a entender essa nova ofensiva agora por meio do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Professor, boa noite, muito bom te receber aqui. Boa noite para todos vocês, Rodrigo, Gabriela, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, querido. Professor, a gente já trouxe aqui essa investigação dos estadunidenses sobre essas práticas comerciais que são supostamente desleais do Brasil. Eles estão considerando, tem aqui uma tela que a gente preparou das principais reclamações que foram apresentadas pelo governo dos Estados Unidos. Aí você está vendo mais uma vez, a gente mostrou também no começo do programa, comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, o Pix foi fortemente atacado, o governo brasileiro já respondeu, até postando um meme, vamos dizer assim, né? Pix é nosso, my friend, né? Isso, mais engraçadinho, de uma maneira mais bem-humorada a comunicação do governo Lula. Tarifas injustas e preferenciais também aparecem nessas reclamações, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. Aí, professor, claro, eu vou passar para o senhor poder analisar o que está por trás dessa ofensiva, mas como a gente cita o Pix, que virou, vamos dizer, o símbolo desse novo ataque do presidente Donald Trump, né? Ele está alegando, os Estados Unidos, na verdade, estão alegando, né, que esse tipo de pagamento aqui do Brasil, que é o Pix, prejudica a competitividade das empresas dos Estados Unidos nesse setor. Só que quem está por trás disso, agora está começando a aparecer, são as Big Techs, né? Porque a Meta não conseguiu colocar em operação aqui no Brasil o WhatsApp Pay, que foi um pouquinho antes do Pix aparecer. Então, nada é por acaso, né, professor, nessa história? Mas de jeito nenhum, Gabriela, né? Na verdade, achei muito legal a arte que vocês apresentaram por um motivo simples, né? Ela expõe todos os gatos que foram enfiados dentro desse mesmo saco. Sabe aquela brincadeira bem brasileira, saco de gatos? Aquela coisa bem atrapalhada? Você reparou bem na arte que vocês fizeram? Bem boa mesmo, né? Está numerada. Ela começa com Pix, que é meio de pagamento, né? Ela vai para propriedade intelectual, né? Ela vai para etanol, e ela termina, para quem é tão negacionista climático como é o grupo do Trump, protegendo desmatamento. Não chama atenção colocar tanto gato dentro do mesmo saco? Talvez a gente precise olhar melhor o que cada um deles quer dizer, e talvez aí a gente precise fazer uma pergunta básica. Por que é que colocou tantos gatos diferentes no mesmo saco? O que aconteceu? Vamos começar pela ordem do que você mencionou do Pix.
né? O maior interessado no Pix, aí nessa confusão toda, é a Meta, né? Que ela tinha, de fato, com o WhatsApp Pay, né, imaginado que poderia coletar dados, né, na forma que lhe interessasse. Né? Toda vez que você não consegue entender por que é que alguém está fazendo negócio com você, você é o produto. Né? Toda vez. Se você não entende por que o cara está fazendo negócio com você, por que ele está te oferecendo isso, por que ele está te pagando isso, por que ele está te deixando fazer e não te cobrando nada, você é o produto. Presta atenção. Né? As Big Techs vivem disso. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, faz uma perguntinha simples, né? Por que cada vez que você entra na farmácia para comprar remédio, o fulano só te vende o remédio se você der o CPF para ele? Já reparou nisso? Sim. Nossa, isso é... Tem reportagem investigativa e tudo sobre. Pois é, eu só estou falando para tornar mais claro do que é que nós estamos falando. O que é que o governo brasileiro fez? Né? E não foi nem aqui, né? Foi na era Bolsonaro. Peraí, aí é grave demais. Né? Porque aí você ia pegar dados financeiros do país e exportá-los a custo zero. Né? É isso que está por trás. Né? Então, quando você fala do WhatsApp, do WhatsApp Pay, o que você estava falando era de um Pix com dono dos dados. Não tinha ninguém no Brasil para pôr a cara com isso. Quem pôs a cara com isso foi o Banco Central, foi a burocracia do Banco Central. Vamos prestar atenção nisso. O Banco Central, no período Bolsonaro, virou muito bonzinho. Não. Tem banco atrás disso. Os bancos brasileiros é que olharam para isso e disseram, peraí, se isso migrar desse jeito, não dura um ano o Banco Nacional aqui. Então, é esse o ponto. Se não entender isso aí, não entende o que está por trás de por que eles estão brigando tanto. Estão tentando voltar. Né? Daí ele coloca no mesmo saco, né, algumas coisas que não... Por que botou o gato malhado junto com o gato branco? O que aconteceu? Né? Por que fez? Né? Aí ele vai para cima da propriedade intelectual. Peraí. Né? O Brasil é um país que respeita a propriedade intelectual. Não há queixas internacionais sobre isso, nem mesmo de remédio genérico. Nós fazemos tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem. Por que isso? É a 25 de março. Nossa, só tem produto chinês, gente. Você já foi, quem foi na 25 de março sabe, né? Para quem não sabe, vai ser incluído, né, professor? Tem produto chinês, né? E não é qualquer produto chinês, né? É o produto chinês que custa 1/4 do produto chinês oficial, né? Sim. Ele está ali, né? Porque na China é difícil de você conter as coisas. Quem conhece a China sabe disso, né? Quem já foi alguma vez para a China sabe disso. Cada bicicletinha daquelas que está andando na rua, na pista de 8 ruas, cada bicicleta daquelas é uma empresa. Sim. E você não consegue segurar que ela faça outros negócios, que ela faça a bolsa com grife, que ela faça um monte de coisa. Principalmente tecnologia. Então, a reclamação que veio do escritório de comércio americano, dos consoles e videogames, né, é essencialmente chinês. A pergunta concreta é por que fez dessa forma? Por que reclamou do pagamento? Por que agora aparece uma queixa protetora contra, né, patrimônio intelectual, propriedade intelectual e proteção de conteúdo editorial e intelectual de fora? De repente apareceu nesse índice. Talvez a gente tenha que olhar, não é, de alguma forma, por que é que ele fez isso. Reparou o ponto seguinte? O ponto seguinte é Brasil, Índia e México conversando. Peraí, não pode conversar? Por que eles estão conversando? Quando a gente tirar cada um desses itens e observá-los melhor, né, a gente começa a perceber que tem um alvo só isso. É o Brasil se transformar efetivamente num menino de recado. Quem ficar amigo da China, quem ficar muito próximo de China, vai sofrer esse tipo de castigo.
Se você me perguntar por que o Trump está fazendo isso, eu tenho uma resposta. É claro que é o saco de gato. Ele põe no saco vários gatos, né? O do ex-presidente, que ele quer proteger, o da Meta, que ele quer proteger. Mas o alvo fundamental de colocar tudo isso junto, misturar etanol, vocês já imaginaram um Trump amigo da ecologia? É o que está no 6º item, desmatamento. Exato. Amigo da ecologia? Peraí, acho que eu não entendi. Né? O alvo de tudo isso é pegar setores da economia brasileira, os mais variados, e fazer com que, quando o Brasil sentar na mesa de negociação, ele sente fragilizado. É isso. Se não entender, se não olhar para o pacote, por que colocou gato malhado com gato branco dentro do saco, é para fazer sentar na mesa, porque isso só apareceu a partir que o vice-presidente Geraldo Alckmin, de uma forma muito clara, disse o seguinte: nós vamos retalhar de cara e nós vamos tentar acelerar as negociações até o dia 31 para ter uma alternativa de um prazo maior. Serenamente. O que é que mordeu os calcanhares do Trump? O tamanho das pessoas que estavam atrás do Alckmin. E estava todo o PIB brasileiro atrás do Alckmin. Verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira, estava lá, tu quer industrial, tem. O que era agronegócio, tem. Os agronegócios estão muito preocupados. Não, meus queridos, desculpa. Quando a gente fala de China, o agronegócio abre 2 olhos gordos desse tamanho. Não é só porque ele vende 90% da soja, não. É pelo que ele vai vender. Se a gente não entender isso, não vai entender por que estavam tudo lá atrás do Lula. Quando você fala de China e América Latina, você tem que falar de Xangai. Você tem que falar do porto peruano, que é o porto mais moderno. 3 bi e 400 milhões de dólar colocado no investimento chinês no porto há mais de 8 anos. Construindo o porto para receber os maiores petroleiros do mundo, que nenhum porto brasileiro ou latino-americano tem, para receber navio de container que barateia para burro o transporte. Sem contar o seguinte, é Pacífico direto, a viagem curta, dependendo da fase do ano, em até 17 dias. Agronegócio também lê revista econômica. Se tem uma coisa que nas revistas econômicas a igrejinha dos economistas concordo, minha querida, é que nenhum economista disso discorda. O século XXI é um século asiático. O mundo vai crescer na Ásia, ponto. Exato. Quando o agronegócio olhou para isso aí, porto lá, agora completa. E a China está fazendo uma série de interligações para chegar perto. Tem um desses vias de chegar perto é pelo norte do Brasil, que vai estar pronto, entregue agora em novembro, que é uma via por hidrovia, para trazer produto de Belém do Pará até Goiás. Tem a ferrovia bioceânica, que vai ligar Ilhéus, no Atlântico, até Goiás. Os chineses foram claros, meus amigos. Se vocês apoiarem e tudo mais, nós vamos trazer para cá a tecnologia que nós já fizemos em várias montanhas chinesas. Nós vamos furar o Andes com uma ferrovia. A cara que você está fazendo, Rodrigo, é a mesma cara que o agronegócio fez. Os olhos desse tamanho. Eu do agro, viu? Eu ainda não produzo grandes coisas no agro. Os olhos desse tamanho. Porque você olhou para isso e entendeu muito bem do que eu estou falando. Os negócios vão se multiplicar. Não é mais só soja, é minério, é um monte de produto. Inclui bolacha, inclui o que você pode imaginar com açúcar. Mas eu estava pensando, sabe no quê? Professor, eu estava pensando também, as 2 vezes que o Lula foi à China, tocaram música brasileira, né, nas recepções ao Lula. Primeira vez o Ivan Lins. E na segunda vez o Gilberto Gil com Vou com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O que a gente precisava era mandar o Trump
já que ele está tão interessado no Brasil, talvez estudar o Cartola, que tem aquele verso, quando olhares, estás à beira do abismo, o abismo que cavaste com os teus pés. Porque me parece que é nesse abismo que o Trump está jogando os Estados Unidos. Né? Lembrar do Cartola é fundamental, eu também gosto. Quando a gente olha para pensar nesse processo, é que a gente entende essa ira, essa mistureba. Colocar 4 ou 5 para que o Brasil chegue lá na negociação fragilizado. Amigos, essa situação está ocorrendo porque a situação brasileira está muito parecida com a situação do Canadá ou da Austrália, em que o governo mais progressista, mais alinhado com o multilateralismo, estava com a eleição perdida. Uma coisa que a gente precisa grudar no Trump é que ele é um pé frio de primeira ordem. Ele conseguiu fazer os conservadores dos 2 lugares perderem a eleição. É o que vocês estão comentando há um minuto atrás que eu estava assistindo aqui. De alguma forma, quando você olha para esse processo, você entende melhor. Aí você vai me perguntar, né, Gabriela, mas por que ele então misturou tanto gato no mesmo saco? Né? Por que ele botou malhado, branco, todos no mesmo saco? Né? Aí eu também fiquei me fazendo essa pergunta. Né? Por que ele escolheu esse método para o escritório de representação comercial, que eu suponho seja formado por uma burocracia racional? Quando a gente fala de burocracia racional, vamos fazer um corte aqui, né? Ontem, nos Estados Unidos, a poderosa Câmara de Comércio americana, que reúne 3 milhões de empresas, deu um pequeno aviso. Com o Brasil, nós temos 6.500 empresas. Eu vou repetir o número. 6.500 empresas que têm cadeias produtivas integradas com o Brasil, cobrando o Trump para ele devagar. Essa entidade tem mais de 100 anos. Então, quando a gente olha para isso, a gente pergunta, por que, sendo avisado por eles, por que seguiu nisso? Né? Por que de alguma forma fez? Está querendo que o Brasil, de alguma forma, funcione como um grande recado, primeiro para a América Latina e depois para os BRICS. Nós vamos jogar pesado com vocês. Colou. Esse é o ponto. Quando você olha a reação atrás do presidente Lula, está todo mundo fazendo conta. Está melhor ficar mais perto da China do que da Rússia, do que dos Estados Unidos. Isso é que está assustando. Se nós não olharmos, nós não percebemos. E agora vem, desculpa, eu estou falando muito, mas vem um ponto essencial. Por que misturou? Porque quando toda vez que a situação do Trump fica difícil, ele puxa, né, do baú as lições de casa básicas do senhor Steve Bannon. O senhor Steve Bannon aconselha que quando você tem um inimigo difícil, e ele fazia isso com a mídia, lembre-se dessa entrevista? Sim. Jogue 2, 3, 4 notícias bombásticas, aterrorizadoras. É nesse momento, quando você joga essas conquistas, que o teu inimigo fica confuso. O saco de gato, com o gato malhado e com o gato branco, veio no estilo Steve Bannon em negociação comercial. Só depois eu percebi. Aí me assustei. Porque, de fato, o Trump está olhando para a realidade externa e percebendo que as coisas não estão indo para o rumo que ele quer. Ele vai jogar mais pesado. Precisa saber o quanto a economia americana vai aguentar. É a história das 6.500 empresas que avisaram, nós temos negócio com o Brasil. Excelente essa avaliação do professor ali relacionando com o Steve Bannon, né? Porque é exatamente isso. O método é do Bannon, o método é esse.
Não é à toa que a gente tem, realmente não faz sentido quando você olha. Quer dizer, a gente ficou na redação, professor, durante a reunião de pauta antes do programa. Peraí, mas a gestão do Trump quer investigar, quer incluir na investigação, não só o desmatamento, mas a venda de produto falsificado na 25 de março. Como assim? A gente ficou um tempo debruçado sobre isso, né? Não faz sentido algum. Para quem tem um PIB de 28 trilhões de dólares, Exato. Quanto é o PIB da 25 de março, querido? Desculpa, quanto é? Porque o fato é você chegar lá e ele tirar da cartola para fazer toda a mídia social dele, dizer, eu estou negociando pela propriedade, esses brasileiros progressistas não respeitam. Não é brasileiro progressista, né? Isso tem em qualquer lugar do mundo. Visita Nova York, vai na Chinatown em Nova York, você compra esses mesmos produtos que você compra aqui na 25 de março. Porque isso é um mundial. Quando você olha para esse quadro, é que você faz exatamente essa pergunta, né? O que é que ele pretendia com isso? Nós não podemos negar que ele teve um grau de eficiência. Porque, de fato, ele desfocou daquilo que era o essencial, que era o recado dado, e principalmente a reação eficiente do governo brasileiro, que deu a medida exata do que vai ser a reação nos outros países latino-americanos. Era isso que ele não queria. Ele quer desmembrar isso. Não vamos nos esquecer que o pessoal técnico muito bom do Itamaraty, profissionais do Itamaraty, estavam negociando a questão tanto de aço quanto dos outros produtos, porque nós não falamos sobre os outros produtos que estão implícitos nisso. Onde é que ele vai buscar? O Brasil é responsável pela oferta de 37% de celulose nos Estados Unidos. Estados Unidos, quando você fala celulose, você está falando de papel, papelão, embalagem, tudo que entrega com e-commerce. Você está falando disso. Quando você olha para isso aí, quem é que vai substituir os 37% que o Brasil vende para eles de uma hora para outra? Não tem celulose no mundo para isso aí. Portanto, tem uma dose... Eu estou falando de celulose para não falar de outras realidades econômicas, de outras cadeias integradas de produção. Quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que pensar duas vezes sobre quem é que vai ficar assustado com a reação brasileira. O profissionalismo da diplomacia brasileira é que provocou isso. De alguma forma, e isso é esse pacote misturado. Tirar do baú Steve Bannon. Em outras palavras, nós somos mais competentes. Quem tá assustado e sem saber o que fazer são eles e não nós. É isso. Muito bom. Professor, sempre trazendo aqui um olhar único, genial, né, sobre o que está acontecendo, ainda mais quando cai uma bomba assim no nosso colo, de repente, professor, é um prazer e um privilégio. O professor arrumou o saco de gatos, agora todo mundo entendeu. Abrimos o saco de gato, pusemos os malhadinhos de um lado, os branquinhos do outro. Eu quero até adotar um desses gatos aí. Exatamente. É isso mesmo. Excelente, professor. Muito obrigada, um abraço grande e até uma próxima oportunidade. Volte sempre aqui com a gente. Isso, você acha que... Volto sim, eu volto sim porque a conversa é muito boa. O papo é bom, voltamos sim. Boa noite, querido. Obrigado. Boa noite. O Brasil tem, né, a avaliação do professor tem reagido bem. Não é só com vampetaço, então, que o Brasil reage a esses ataques. É nas redes sociais. Né? Tem o vampetaço. O vampetaço, digamos que é aquela missão que chega na frente, como é quando o presidente viaja, né? Manda o vampetaço que a gente está chegando. E daí depois do vampetaço vem o Itamaraty. Entra o Itamaraty, É isso aí, tá bom. E o Alckmin. E o Alckmin ali de lado. É isso aí. Ainda tem essa. Gente, tem novidade aqui daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma notícia que acabou de sair a respeito do... fica com a gente. Opa, acordo? Não, o acordo, o Xandão deu uma decisão importantíssima. Uma decisão importantíssima. Meu Deus do céu. A favor do governo. Não é bem um acordo 100%, mas é um acordo, vamos dizer assim, parcial. Mas a gente tem uma novidade que acaba de chegar aqui no ICL, está disponível em todos os nossos canais do YouTube, no Spotify também.
o primeiro episódio do podcast Nunca Mais. É uma série que revela os bastidores do maior projeto de denúncia e documentação da prática de tortura pelos militares nos anos de chumbo da ditadura militar. Então, naquela época, né, que tinha muito medo, prisões ilegais estavam acontecendo, censura, a gente tinha um grupo muito forte de jornalistas, de religiosos, pesquisadores trabalhando em segredo, resistindo também. Eles organizaram centenas de processos judiciais e expõem esses crimes em documento que foram cometidos pelo Estado. Então, a gente tem aqui o projeto, aliás, a nossa história, né? A gente conhece o projeto Brasil Nunca Mais. Agora, depois da publicação do livro, 40 anos depois, fez aniversário agora até. Eu tenho esse livro vermelho, de capa vermelha, Nunca Mais. Era um livro obrigatório para a gente trabalhar em redação, Sim. Principalmente antes da internet, porque qualquer nome que aparecia, a gente ia lá conferir se o cara era torturador, que o cara era... E tinha as vítimas também. Tinha as vítimas, a descrição do que tinha acontecido com as vítimas da ditadura. É um trabalho excelente, fundamental para a nossa história. E aí depois a gente tem agora, teve na verdade o aniversário da publicação do livro, fez 40 anos. E agora a gente tem o formato podcast dessa história documentada. Então a gente tem o trailer aqui, vamos assistir. Lá. Parece história de cinema. Mas realmente aconteceu. Em meio a uma ditadura militar violenta, um grupo formado por advogados, religiosos e pesquisadores trabalha em segredo para levantar, copiar e organizar centenas de processos judiciais que envolvem crimes cometidos pelo Estado. A tortura está presente, a tortura está lá, ela está verificada, ela está apresentada. Uma operação complexa que vai exigir obstinação e sangue frio de todos que participarem dela. Proibidos até mesmo de contar em casa o que tem feito no horário comercial. Quando eu comecei a ver o que eu estava coletando, né, xerocando, eu falei, nossa, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Eu fiquei traumatizado com as histórias, rapaz. Eu não dormia à noite, tinha pesadelo. A luta silenciosa sob a proteção de um cardeal católico e financiada por uma organização internacional de igrejas protestantes, com dinheiro que chega de forma clandestina todos os meses do exterior. Eu sou Camilo Vanucchi e este é o podcast Nunca Mais. Os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil. Uma série original do grupo Prerrogativas, o Prerro, produzida pela Nave Reportagens. Muito bem, então só reforçando aqui, para acessar o primeiro episódio, eu estou muito curiosa, ainda não ouvi. Tem no YouTube do ICL e tem também no Spotify, dá para assistir / ouvir o primeiro capítulo. Importantíssimo esse trabalho que a gente traz aqui agora, o Nunca Mais podcast. Muito bom. Agora, como prometido, né, gente, temos notícia quentíssima, decisão aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que restaurou o decreto que permite o aumento do IOF, só que ele retirou o ponto que impediu o consenso entre o governo e o Congresso na audiência de ontem. Olha só a perspicácia também aqui do STF nessa história, né? Então, o chamado risco sacado foi suspenso, a cobrança não pode acontecer nesse tipo de operação. O IOF, então, ele vai voltar a valer, só que a retirada desse ponto diminui em 8 bilhões de reais a arrecadação prevista pelo Ministério da Fazenda. Acabou de sair essa decisão do STF, atende, então, os principais objetivos do governo federal, só que tenta encontrar um meio termo. Mas eu estava lendo aqui, fica bem mais para o lado do que interessava ao Haddad e ao Lula, né? O Alexandre de Moraes impede só a cobrança de IOF nessa operação específica, que é quando os bancos adiantam dinheiro. Operação de crédito. Operação né? de crédito. É quando os bancos adiantam dinheiro, o sujeito tem um dinheiro a receber e faz o adiantamento para o banco. E aí haveria cobrança de IOF para essa operação, e isso o Alexandre de Moraes diz que não pode. Mas ele diz, Chico, eu estou com a decisão dele aqui... Observo que, nesse aspecto, o decreto impugnado pelo Congresso não destoou de anteriores edições de decretos presidenciais, cuja validade foi referendada diversas vezes
por essa Suprema Corte. Então, claro, é o que ontem aqui eu falei. Pô, valeu pro Itamar, Isso. valeu pro Fernando Henrique Cardoso, valeu pra Dilma, valeu pro Lula, valeu pro Lula de novo, valeu pro Bolsonaro. Por que não vale agora? só nessa vez é que o Congresso tomou essa decisão de impedir. Não podia. Todos os outros governos puderam editar decretos sem interferência do Legislativo. Então, o Supremo restabelece essa ordem e diz, nesse caso dessas operações do risco sacado, que daí tira do decreto original 8 bilhões. Eu até precisava fazer a conta de ver quanto, então, que do valor original permaneceu. Eu não lembro de cabeça esses números, não sei se a nossa equipe tem, mas é uma meia vitória para o governo. É uma vitória mais para o lado do governo do que para o lado do Legislativo, que tentou impor essa derrota acachapante ao Lula no Congresso. Esse risco sacado é muito usado em operação de crédito do varejo, né? Sim. Isso. Caso essa operação que tem o argumento é que você ia mexer com muita gente que pega o dinheiro para botar um negócio, um dinheiro para alavancar o seu comércio e você não poderia taxar esse tipo de recurso. Mas ficou. O Xandão chamou para o acordo. Não se chegou a um acordo, está valendo o que sempre valeu. Pô, o Bolsonaro do dia para a noite aumentou para 6% o IOF, de 3% para 6%. Não houve uma voz, nada, passou na boa. Por que agora não vale? Pois é, a Heloísa... Para aumentar para metade só. Total. A Heloísa Vilela, de Brasília, nos escreve aqui, o governo ganhou quase tudo, só perdeu nesse item aí que a Gabi acabou de explicar. E aí a avaliação da Elo me parece muito positivo para o governo. Manteve a competência do executivo, Chico, que você falava, para arbitrar essas tarifas. Discordou só dessa questão de que seria um novo imposto, essa cobrança no tal do risco sacado. Então, é uma vitória, retoma praticamente tudo que o governo queria. Talvez o Congresso pudesse ter derrubado só isso, sabe? Daí seria normal, olha, não, derrubamos essa parte que é uma novidade e mantemos todo o resto. Quiseram impor uma derrota política, né? Quiseram impor uma derrota para acabar com o governo, mostrar que o governo estava acabado, né? E agora o Supremo reverte isso. Mas isso já é resultado do novo cenário político também, né? Isso. Exatamente. As decisões são tomadas, não sei se o próprio Alexandre de Moraes teria coragem, mesmo nesses termos, um pouco ali há 2 meses, com o governo tido como enfraquecido e etc. É porque mudou o cenário e o Xandão foi sensato. Exatamente. A gente tem uma nota que acabou de ser emitida pelo Ministério da Fazenda. Tomamos conhecimento da decisão do STF. Após ouvir todas as partes interessadas, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, formou sobriamente seu juízo. A partir dessa importante decisão, foram adequadamente reafirmadas as prerrogativas constitucionais. A decisão contribui para a retomada da harmonização entre os poderes e representa como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país. Essa é a nota oficial do Ministério da Fazenda, que acaba de responder à decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes também. Vai nessa linha do que você está falando, né, Chico Sá? De como o governo sai vitorioso em alguma medida dessa história. Sim. Vai para outra história agora. A manchete do UOL, aliás, em vitória do governo, Moraes autoriza aumento do IOF, mas sem o risco sacado. Que é isso que você é o único senão ali que o Moraes tomou nessa decisão que saiu agora, Gabi. Estamos trazendo assim em primeira mão. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar que a gente está falando sobre essa vitória do governo e falar sobre o cenário que permitiu que essa decisão também fosse tomada. Sim. Porque o aumento da popularidade está sendo, a aprovação do governo Lula está sendo aqui observada pela pesquisa Quest. Vamos trazer aqui um pouco, olhar para esse cenário. A gente tem aqui a aprovação do governo Lula subiu 3 pontos percentuais de maio para julho. Essa pesquisa Quest está aí na sua tela para você que me acompanha em vídeo. Para você que não está em vídeo, eu também vou trazer aqui um pouco dos dados. Os mais recentes, a desaprovação também caiu, chegando a 53%, antes era de 57% em maio, então caiu bastante a desaprovação, diria até que é mais interessante olhar para a desaprovação do que para a aprovação. A aprovação subiu 3 pontos percentuais, de 40% para 43%. Quando você olha para o cenário de desaprovação,
caiu a desaprovação de 57 para 53, Rodrigo. É isso, tá fechando a boca do jacaré, Chico, como o pessoal costuma dizer. Se puder botar na tela mais um pouquinho, por favor, para quem está só nos ouvindo, vale a pena olhar para essas duas linhas aí, que na pesquisa de ontem da Atlas, as duas linhas já se encontraram. Então o Lula já empatou aí aprovação e desaprovação. A gente percebe que está caminhando para voltar para o cenário do final do ano passado. O que significa? Não é que o Lula vai ter uma melhora estrondosa, mas ele volta para um cenário que vai fazer com que ele entre no ano eleitoral com um quadro muito melhor para montar os seus palanques, não é? É o que traz a pesquisa, Chico. Em vez do sangramento em praça pública, como o desejo do Ciro Nogueira e do todo o Centrão, tem-se um governo com um novo fôlego. Com a aprovação do IOF, o governo pegando um rumo, um bom embalo para 2026. E agora ainda vindo a isenção para quem ganha até 5 mil salários mínimos. Mas você tem mais números da pesquisa, é isso? Tem. É importante, porque aqui a gente tem o cenário que propiciou tudo isso. Tarifaço do Donald Trump. A pesquisa questiona se o Trump está certo ou errado de impor as taxas. A gente vai colocar aqui na tela. Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil? Certo, 19%, errado, 72%. É muita gente, aí não sabe, não respondeu 9%, e que está ali quase que irrelevante esse número também. Aí, quando a gente está falando sobre a relação entre governo e Congresso, isso também aparece na pesquisa. Vou juntar aqui no balaio para a gente discutir. O governo deve aumentar o imposto dos mais ricos para diminuir o dos mais pobres? 63% sim e não 33%. Então, a população em geral acha que esses conflitos prejudicam o país e quando a gente olha para o símbolo dessa discussão que tomou as ruas até nas últimas semanas, é essa discussão de ricos versus pobres. Economia, economia, economia. Quando entra no debate da economia, melhora para o Lula. O Renato Meirelles disse outro dia para a gente, o povo brasileiro não é de esquerda? Nos costumes talvez não, na economia sim. Quer taxação para os mais ricos, não quer privatização e nessa pauta o Lula tem tudo para crescer. E uma pauta compreensível, né? É fácil explicar isso. Exatamente. O rico vai pagar mais para você pagar menos. É isso. Exato. E está indo bem nessa comunicação o governo Lula. Vamos ficar com provocação histórica agora, gente? Lindener Pareto, nosso querido professor Lindener, vai entrevistar o Marcos Ferreira de Andrade, Caramurus Negros, a revolta escrava mais sangrenta do Brasil. A gente acompanha a partir de agora, às 7 horas da noite. E amanhã a gente também está de volta, a partir das 7 horas, no Desperta. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham também. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Até amanhã. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Bom dia, pessoal. Alô, alô, salve, salve. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei na casa. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.